mesmo diante da pobreza da família, e eles faziam culto no lar, né? Eles ainda continuavam fiéis a Deus, e uma questão é que Deus sempre é fiel a nós, né? E, na verdade, não quando somos fiéis, ele vai ser fiel quando a gente não é, quando a gente é. Só que aí você vê a fidelidade de Deus. Ele não tinha como, John Wesley não tinha como estudar numa faculdade por causa do dinheiro, mas aqui tem o Duke, né? Deus colocou na vida deles o Duke Buckingham, e abriu na escola pública de Londres um espaço para João. Então, aí João, ele foi nessa escola, depois eu falo o nome dela, que eu não coloquei aqui, porque o nome é difícil. Mas quando ele foi para a escola, pense que ele tinha 11 anos, né? Ele deixou aquela atmosfera de oração ardente, aí até coloquei no livro tá a expressão porfias, para enfrentar as porfias de uma escola pública, que é lá que ele vai em um ambiente totalmente rodeado pelo pecado. Então, ele saiu de uma casa, de um ambiente que o pai e mãe, fiel à Bíblia, à palavra, agora ele vai enfrentar o mundo, né? O mundo no seu pecado, com as influências, e ali ele percebe também, né? Até colocando aqui, depois eu acho que vai colocar, mas eu já vou falar. Ele reconhecia que coisas que ele fazia era pecado, ele reconhecia e sabia, mas que aos olhos do mundo não eram escandalosos. Então tem essa época de John Wesley em si, que ele teve o contato como um homem, né, pecador, e talvez até fácil reconhecer que ele é pecador, mas a gente vai ver que ele não reconhecia ainda, sabe? Ele não tá assim, pecador, não sei se ele falava, não sou pecador, mas um princípio que ele se norteava é que ele era um bom religioso. Então a gente vai ver que nessa época John Wesley, mesmo que ele pregava o evangelho, ele mesmo não era convertido, porque ele se justificava pelo que ele fazia. Então eu sou um bom crente, não porque Jesus morreu e o sangue dele me lavou. Eu sou filho de Deus, sou um bom crente porque eu sou menos pior que os outros, então aquilo que ele sempre fazia e ele era uma pessoa bem dedicada, via a Bíblia e as boas obras, muito perdoado. Exatamente. Tanto que aqui ele já começava a ter essa vida religiosa e dá frutos, realmente. Você vê que aqui, ó, até eu tô na Aliança Bíblica Universitária, nas universidades, e a gente tem os livros, e ele fala na história universitários para a glória de Deus. E John Wesley aparece. Primeiro ele estava na escola mesmo, e aí o porteiro sentiu falta deles, né, dos meninos, cadê eles? Não estão no recreio. Aí o porteiro vai em uma das salas e tá lá todos os meninos, várias pessoas, várias crianças, né? Na época ao redor de João, e João contava a palavra, sabe? E eles achavam muito mais interessante do que o próprio recreio estar ali ouvindo o evangelho naquela sala. E ali também o John Wesley, você vai ver que isso vai influenciar na vida dele, que ele era muito obediente aos pais. E aí o pai dele falou, olha, quando você e lá, toda hora, você dá 3 voltas de madrugada no jardim dessa escola para você manter o vigor do corpo. E ele tomou isso como regra. Vai ver que John Wesley viveu tipo, muito tempo. Tanto que essa aula talvez demore porque ele viveu muito. Aí você tem que ficar, meu Deus, quanta coisa ele fez. Mas ele era bem de saúde. E aí por isso fala, né? Honra teu pai e tua mãe para que vivas muito nessa terra. O pai dele fala, vai, corre lá, pelo menos 3 vezes. É que nem os médicos, né? Olha, correr, sabe, exercício físico, a gente, não vou fazer não, e aquele ia ali, dava as voltas, e tinha esse vigor, porque ele vai servir o evangelho. Tipo, o John Wesley, ele vai trabalhar muito em alma e corpo também, que ele vai ter que ir para pregar o evangelho, vai ter que pegar cavalo, estrada, correr, subir monte, descer. Então você vai ver que tudo que ele fazia, ele dava ao evangelho, conhecimento, corpo, mas o principal é que ele reconhecia. Agora ele vai falar uma questão importante, né? Como eu falei, antes dele reconhecer o evangelho, aí tá aqui, né? 3 coisas que ele considerava assim, a base da salvação. Olha a base da salvação dele, né? Já começou errado. Não me considerava tão perverso como o próximo. É aí que já começa a questão que o homem ensina, sabe? Paulo falava, eu sou o pior pecador que eu conheço. E cada um daqui, pelo menos Sky Center, sabe, tem que falar isso. Eu sou o pior pecador que eu conheço, que a gente conhece a gente, né? Mais que qualquer outro. E por a gente conhecer a gente, é aí que a gente tem que ver, falar, nossa, em pensamento. Se você tiver 10 mil pensamentos no dia e um for pecaminoso, imagina quantos dias você vive nessa terra e você já pecou diante de Deus em pensamento, sabe? Na mentira, na inveja, na discórdia, facção. Tem uma lista, foi lida hoje no culto. A, tanta porfíria, a sensualidade, o egoísmo, a própria corrupção no coração do homem. Tem uma lista em um capítulo da Bíblia. Depois a gente lê, a gente já viu no Sky Center.
mas ele mostra no coração do homem aqui a perversidade. E ele falava, não sou tão ruim, sabe? Então, para quem não é tão ruim, talvez não precise de um Salvador que realmente se entregou por nós. Mas ele sofreu a ira de Deus, que era nossa. Por quê? Porque é todo mundo perverso. Aqui. Aí ele falava, mas eu tenho inclinação para ser religioso. Que ele realmente tentava seguir, né, com a base de fé, obediência, a palavra, manter, lia a Bíblia, assistir o culto. Então, por isso que para ele era salvo. E tem essa questão. Depois ele vai entender, a salvação não depende disso. Mas é que ele já tinha o evangelho, né? Tipo, conhecia, lia a Bíblia e pregava na escola aqui no. Ele acabou a escola depois de 6 anos, então com 17, entrou em Oxford, né? Hoje, na Universidade de Oxford. Aqui ele aqui, né? Lá ele aprendeu grego, latim, hebraico, francês, mas não era o intelecto o seu principal que ele tinha de interesse, mas era que, eu reconheci que a religião verdadeira tem a sua fonte no coração. Então, se tem no coração, não é só base no conhecimento. Se é no coração, você tem que conversar com Deus. Ele reservava 2 horas todos os dias para ficar com Deus. De 8 em 8 dias, ele participava da ceia, foi errado, e 2 obras que ele considerava um bom crente. Aqui também falava, João se esforçava, levantava 4 horas da manhã, e nas 4 horas ele registrava nessas atividades. Ele conseguia dar conta do seu tempo para não desperdiçar um só momento. Tanto que é uma coisa que eu aprendi com o John Wesley aqui, é que ele tinha muito essa questão. Nossa, eu estou vivendo hoje, mas a minha vida é curta. E a dele não foi curta, não, tá? A dele foi mais de 90 anos, eu acho. Não sei quantos anos, a gente vai ver depois. Mas ele tinha essa questão. O tempo, se eu perder meu tempo, o que eu vou fazer, sabe? É o mais precioso que tem. Então, ele tinha uma administração do tempo dele de não desperdiçar um momento da sua vida. Que às vezes a gente desperdiça, né? Fica lá, ou assiste o negócio, que é os Reels no Instagram e o TikTok. E aí você vê, você perdeu assim 1 hora da sua vida e você edificou no quê? O que você cresceu naquilo, sabe? Não que a gente tem que descansar, mas até o descanso faz parte da agenda. Só que ele administrava de uma forma que ele conseguia, assim, crescer em conhecimento, no evangelho, intelectualmente. Aqui também fala, né, uma questão. Aí ele observou isso até o último dia de sua vida, inclusive acordar 4 horas da manhã. Depois vocês vão ver o que ele fazia 4 horas da manhã. Mas é que ele já ganhou a primeira vida para Jesus no enterro. No enterro que ele foi, acho que eu vou aderir, assim, né? Tipo, do lado de uma pessoa e ali tá mais quebrantada, né? E ele conversando com esse jovem que estava no enterro, de algum parente próximo. Aí ele conversou sobre o Evangelho Cristo e conseguiu ganhá-lo, levá-lo a Cristo. Foi a primeira alma, seu Salvador. Alguns meses depois de 24 anos, com 24 anos, ele já foi para o diaconato. Então, até bem cedo, já como diácono. Aqui, enquanto ele estudava em Oxford, os universitários, para a glória de Deus. Ele já tinha um movimento aqui que era do estudante, pequeno grupo para estudar, estudo bíblico, né? E estudo bíblico, jejum também faziam toda quarta e sexta-feira, também visitava os doentes e os encarcerados na prisão, confortava os criminosos na hora da execução, que tinha pena de morte. Isso é muito bom, né? É muito estratégico, assim, para o evangélico. A pessoa já está lá, não é iminência. Você fala, meu Deus, meu filho, você tem que aceitar Cristo ou não é nada depois. Aí ali eles já tinham já tudo o que eles podiam fazer pro evangelho. Por isso que é uma administração, é forte mesmo. Aqui, todas as manhãs e noites, eles passavam 1 hora orando em oculto, então eram estudantes que iam individualmente falar com Deus. Até que eles paravam aqui, né, para pensar: será que a gente está orando com devido fervor? Isso é muito legal. Comecei a orar com o pessoal aqui da faculdade. Aí a gente orava sempre em voz alta, né? A gente falou: não, vamos orar agora. Tipo, a gente orou na mesma sala, só que todo mundo, cada um com Deus. E foi muito bom. E a gente percebe, assim, que você fala de natural, assim, da intimidade com Deus, né? E é bom sempre orar também, tipo, um ora pelo outro. Mas é que eles falavam meio que sozinho, eles e Deus oravam em oculto e paravam juntos para pensar: nossa, a gente está orando realmente segundo a palavra, segundo a vontade, com fervor, com verdade no coração. Aí depois esses amigos na universidade, eles se formaram um grupo, e esse grupo, né, hoje, 3 pessoas muito assim, importantes na história da igreja, é o John Wesley, que a gente está vendo hoje, que ele vai fazer da vida, Carlos Wesley, o irmão dele,